bem? Eu sou a Mariana Otto e hoje eu estou aqui na segunda semana do webinar Gestando com Amor, desculpa. E inicialmente eu gostaria que quem já entrou aí, dá um feedback pra gente de como que está o nosso áudio, como que está também o vídeo, se está ok, se está travando, se está dando para escutar legal o que eu estou falando, dá um feedback pra gente, a gente consegue ir melhorando conforme for, se não estiver tão bom, né? Conforme for passando. Então, bem, primeiramente é um prazer estar aqui hoje falando com vocês, em especial as gravidinhas e tentantes que eu espero que estejam já assistindo ou que venham a entrar, né? Então, falando sobre alimentação na gestação, que é um tema tão importante, tão delicado, mas que vai impactar diretamente na saúde do bebê de vocês. Então, deixa eu me apresentar primeiramente, já falei, meu nome é Mariana Otto, eu sou nutricionista formada há 10 anos e há 8 anos eu trabalho aqui na Unimed. Então, o Gestando Consciente já acontecia há vários anos, a gente precisou remodelar ele, né? Depois que veio a pandemia, e então se transformou no webinário Gestando com Amor. Hoje, na segunda semana, vou falar sobre alimentação na gestação e o impacto para o bebê e também sobre alguns mitos que estão aí relacionados à alimentação na amamentação, que tem muitos, né? Então vamos lá, pessoal. Fiquem à vontade de mandar questionamentos também, se vocês tiverem alguma pergunta, e o pessoal me repassa aqui caso venha alguma dúvida. Belezinha? Então, primeiramente, gente, eu acho assim, que para começar a falar de alimentação, a gente precisa falar também sobre os contaminantes externos. Falando sobre os contaminantes externos ou xenobióticos. É um nome um pouco difícil, né? Talvez vocês não tenham ouvido falar ainda sobre isso. Mas basicamente, a gente sabe que gestante não deve fumar, certo? Ou então não deve ficar num ambiente que tenha fumaça. Exatamente pelo fato de ser lesivo para a saúde do bebê, em especial essa fumaça do cigarro. Mas existem uma gama muito maior de xenobióticos, aos quais a gente é exposto diariamente e nem sabe da onde está vindo essa contaminação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho muito viável gestantes e tentantes também tentarem diminuir ou evitar certos alimentos ou certos cosméticos ou certos utensílios que podem estar trazendo esses poluentes, esses xenobióticos para o organismo, tá? E, enfim, começando. Agrotóxicos, né, gente? Muitas pessoas já devem saber dos malefícios que o agrotóxico pode trazer para o nosso organismo. Alguns estudos comprovam o impacto dele na fertilidade. Teve um estudo feito em uma revista de reprodução humana que homens que tinham um acesso maior, digamos um acesso maior a alimentos e verduras com mais quantidade de agrotóxicos, tinha uma quantidade de até 49% reduzida dos espermatozoides. Ou seja, isso impacta diretamente na fertilidade. Não só da mulher, tá ligado para o homem também, como é o caso desse estudo nos comprovou. Então, o que a gente vai fazer, né? Agrotóxicos hoje em dia é muito difícil a gente achar orgânicos, né, gente? Eu sei disso, a nossa realidade aqui na nossa região não é fácil encontrar orgânicos. É claro que o melhor, o ideal, seria a gente conseguir se alimentar através de alimentos orgânicos. Mas eu vou fazer aqui 3 sugestões para vocês tentarem adaptar no dia a dia de vocês. Não só para gestantes, isso fica para o público em geral, para conseguir diminuir um pouco essa questão do agrotóxico, no impacto dele na nossa saúde, né, para ir tirando pelo menos aos pouquinhos ele do nosso dia a dia. Então, primeira coisa, sempre que possível, orgânicos. Alguém tem um sítio que planta alguma coisa que vocês conseguem trazer para alimentação, alguma fruta, algum vegetal, algum folhoso. Tentem comprar ou, se possível, plantar em casa, melhor opção, tá? A gente tem alguma coisa no mercado hoje em dia, então já está começando a entrar no nosso ritmo aqui da nossa região. Ainda é pouco, esperamos que venha com maior força, né, nesses próximos anos aí.
Mas é uma sugestão, quem tem onde plantar, tentar também tem em casa, ou se possível, orgânicos. Ah, Mariana, mas eu não tenho de onde tirar, não conheço ninguém, como que eu vou fazer? Outra sugestão. Sempre optem por alimentos da estação, alimentos sazonais. Por quê? Por exemplo, a gente está no mês de julho. No mês de junho, vai ser fácil ou vai ser difícil eu conseguir um peixe para comprar? Vai ser meio complicado. Se eu conseguir ainda esse peixe, certamente ele vai ter uma quantidade muito grande de agrotóxico, né? Pois a pessoa, o produtor lá, teve que usar desse meio para conseguir com que a produção se tornasse viável. Então, optar por alimentos sazonais da estação já faz com que o que vocês estão trazendo para a mesa, para o dia a dia de vocês, eles tenham um teor menor de agrotóxicos. Então, por exemplo, as frutas da estações agora nossa, né, de junho, julho, laranja, bergamota, né, o abacate também, e tem bastante outras opções. Eu vou deixar disponível. Já está disponível, na verdade, as meninas já colocaram na bio da Unimed, aqui do Instagram da Unimed, tem o Linktree e vocês vão ter a opção de entrarem no linkzinho que vai direcionar vocês para essa tabelinha com a sazonalidade dos vegetais e das frutas, tá? Então deem uma olhadinha, até se vocês quiserem imprimir e quem sabe levar junto quando vocês forem fazer as compras, né? É uma opção. E outra dica, pessoal, também tá nesse Linktree aí, que vocês vão clicar lá, vai ter a opção da tabelinha dos alimentos mais contaminados pela Anvisa, que a Anvisa faz um controle dos alimentos vegetais, enfim, que são mais contaminados, têm um maior teor de agrotóxicos. E essa tabelinha tá disponível ali no Linktree. Nessa tabelinha, então, da Anvisa, ela vai estar lá o ranking dos alimentos com maior teor, quantidade de agrotóxicos. Então, evitem ao máximo esses alimentos. Ou, se possível, esses mais especificamente, comprem orgânicos, né? Ou evitem mesmo, pelo menos nesse período da gestação, tá? Então, esses dois itens, é só entrar ali na descrição da bio da Unimed que vocês vão ter acesso. E, por fim, para concluir essa questão do agrotóxico, pessoal, alguns estudos mostram, tá? Não é ainda comprovado, a Anvisa que regulamenta toda essa questão ainda não leva isso como ferro e fogo, isso é o certo, ok. Mas alguns estudos já mostram que a gente higienizar as frutas e os vegetais com água e bicarbonato de sódio diminui significativamente o teor de agrotóxicos. Então, qual que é a proporção? 1 litro de água, 1 colher de sobremesa de bicarbonato de sódio e deixar em torno de 15 minutos ali de molho, digamos, essas frutas ou vegetais, tá? Isso já vai ser eficaz para diminuir esse teor de agrotóxicos. E, se possível, retirar a casca, mas a gente sabe que a casca aí tem bastante princípio bioativo muito saudável, né? Que as nutrias, inclusive, sempre falam pra gente consumir tudo com a casca, né? Mas não adianta ser que o lá tá muito rico em agrotóxico. Então, essa higienização com bicarbonato já vai te ajudar bastante. Gente, bicarbonato é diferente do hipoclorito de sódio. Então, muitas pessoas conhecem higienizar com hipoclorito de sódio para diminuir a contagem de micro-organismos, germes, etc. Isso também deve ser feito nos vegetais, em especial que a gente come com casca ou os folhosos, né? Que a gente consome cru, para evitar a contaminação com algum micro-organismo que pode vir a desencadear algum problema aí para a gestante. Então, são duas coisas diferentes, tá? O bicarbonato está ligado à diminuição do agrotóxico, já o hipoclorito para micro-organismos. Seguindo na questão dos xenobióticos, pessoal, a gente precisa falar sobre a contaminação que nós temos acesso diariamente de metais pesados. Chumbo, cádmio, níquel, alumínio, mercúrio. Então, nós somos expostos a esses metais pesados diariamente, mesmo sem saber. E eles impactam, sim, na nossa saúde, na saúde da mãe e até da tentante, que ainda está tentando engravidar. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Mulheres que usam batom, por exemplo, todo dia. O batom é um dos cosméticos mais ricos em chumbo. E a gente está ali passando e não está se dando conta
do que tem de fato naquele cosmético, do que pode estar impactando para a nossa saúde. Então, cuidar muito com maquiagens, cremes de uso tópico que a gente passa, detergentes, sabonetes, shampoos, tudo isso pode ter metais tóxicos, né? Então, a minha dica em relação a esses contaminantes de cosméticos e cremes, etc., é que hoje em dia já está entrando no mercado os cosméticos inteligentes. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o que acontece? Os cosméticos convencionais, eles são geralmente à base de óleo mineral, que vem lá do petróleo, basicamente. E de outros inúmeros compostos aí bioativos que vocês forem ler, todos os componentes de um shampoo, daquele creme bem cheiroso que a gente passa no corpo, é inúmeros, né, a lista de ingredientes, e tem nomes lá que a gente quase nem consegue pronunciar de tão difícil. Então tentem fugir exatamente desse tipo de cosmético. Para hidratação, um exemplo básico, mas que vai estar sendo muito bem feito, é a gente hidratar o corpo. Lembram do óleo de amêndoas? Então, ele realmente é uma ótima opção, assim como o óleo de coco. Ele não vai dar nenhum efeito negativo adverso para o nosso corpo e vai estar hidratando. Então, hoje em dia, esses cosméticos inteligentes que eu falei, eles são à base de óleos vegetais e não óleos minerais. Óleos vegetais, óleo de coco, óleo de gergelim ou óleo de amêndoas, e inclusive é colocada a questão dos óleos essenciais, né, que é muito interessante, é uma linha muito interessante também. Seguindo, gente, vou terminar aqui a questão dos xenobióticos com mais duas sugestões aqui de cuidado. Primeiro, o BPA, que muita gente já conhece. O BPA é super falado, que está presente nos materiais de plástico, né? Até as mamadeiras das crianças, etc. Tem que ser livre de BPA e etc. Mas a gente ainda, a gestante, a tentante, tem muito no dia a dia o tal do plástico. Então, cuida muito. O BPA interfere, sim, na gestante, no bebê, pode estar ligado a partos prematuros e outros problemas para a gestação. Cuidado com o plástico e, preferencialmente, nunca elevem a temperatura deste plástico. Então, olha só, micro-ondas, potinho de micro-ondas para esquentar a comida no micro-ondas é extremamente maléfico. Fujam disso, optem mais pelo vidro. Garrafinha de água, às vezes que a gente compra, deixa dentro do carro, o carro esquenta porque ficou no sol, depois você esfriou e você vai lá e tomou, aquilo passou por essa troca de temperatura muito grande, tá tendo contato com mais BPA, cuidem com esse tipo de coisa, sempre tentem usar vidro, sempre que possível. Então esse seria o BPA, e tem mais dois, um chamado perfluoroalquila e outro chamado fitalato. Então as perfluoroalquilas, pessoal, está presente em embalagens de alimentos. Um dos piores alimentos é a pipoca de micro-ondas, riquíssima em perfluoroalquilas, e essa perfluoroalquila, ela tem um potencial, a gente chama de disruptor endócrino, ou seja, ele vai mudar toda a nossa questão, interferir negativamente em toda a nossa questão hormonal. Então os fitalatos e as perfluoroalquilas tem que cuidar ao máximo também, porque eles estão impactando diretamente na nossa saúde hormonal e desregulam, né, de maneira negativa. Então, perfluoroalquilas, pipoca de micro-ondas e todas as embalagens de pizza congelada ou de alimentos congelados que a gente compra no mercado. A única coisa, gente, é que o inox também, se ele sofrer alguma ranhura, a composição embaixo, digamos assim, do inox tem níquel, que é outro metal pesado. Então, cuidem, dê preferência para vidro ou cerâmica e cuidado para quem tem de inox, para não riscar, não fazer ranhura. E o Teflon, se alguém tem, repensa o consumo, tá? Pessoal, qualquer dúvida, vão me perguntando. Agora eu vou entrar na questão dos alimentos que são proibidos ou não na gestação. Então, assim, eu não gosto de usar muito a palavra proibir. Eu sempre digo para as minhas gestantes que tem que evitar. Então, por exemplo, o café. A cafeína, ela é algo que não é positivo para a gestante. Então, não só do café, dos chamates ou da Coca-Cola, logicamente por outros motivos da Coca-Cola, né? Mas a cafeína, o café por si, eu peço para que a gestante evite nesse momento, tá?
não faz bem, ela estimula muito a mucosa estomacal e pode deixar o neném mais irritadiço também, tá? Isso também lá na amamentação. Estudos comprovam que a cafeína passa para o leite, então não acho interessante o consumo, e se for consumir, quem sabe tentar adaptar o café descafeinado, é uma opção interessante, e nunca passar de 2 xícaras ao dia desse café. Outra coisa que gestante tem que usar com muito cuidado, muita cautela, são os chás. Então a gente sabe que as ervas são usadas de forma medicinal também. Então elas têm esse poder medicinal, às vezes de cura, de prevenção e etc. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque toda planta tem um efeito adverso. Se eu vou tomar um chá de boldo que é para o meu fígado, por exemplo, não necessariamente ele só vai me ajudar a nível de fígado. Ele pode trazer outros efeitos adversos que até mesmo o homem, né, não sabe, desconhece. Então, para gestantes, nesse momento que ela está mais susceptível e etc., eu peço para evitar todo e qualquer tipo de chá de ervas, né? O que eu acho interessante ainda continuar é o chá de gengibre, que não tem nenhum efeito adverso negativo, mas que ele que ele auxilia as gestantes que têm náuseas e desconfortos gástricos no começo ali do primeiro trimestre. E chá de frutas, por exemplo, chá de maçã, chá com abacaxi, né? Que daí a fruta é tranquila, só ferver e faz um chazinho. Quem tem vontade de tomar o chá, especialmente agora nesses dias mais friozinhos, que às vezes é um pouco difícil chegar na quantidade ideal de água, então ao invés de fazer um chá de plantas, como eu disse, que pode ter algum efeito adverso aí desconhecido, é melhor evitar, faz um chazinho de frutas, tá? E o gengibre fica mais indicado para as mamães gestantes que estão aí no comecinho da gestação e ainda estão tendo desconforto com náuseas, vômitos, etc, tá? De uma maneira geral, gente, o açúcar a gente deveria sempre evitá-lo, né? Nesse momento da gestação, também com certeza, açúcar branco, farinhas brancas, alimentos industrializados, também com certeza. Quanto mais conseguir evitar abrir menos pacotinho e descascar mais os vegetais, né? Essa frase é clichê, mas é a mais indicada, em especial na gestação. Então, cuidar bastante com os alimentos industrializados. Nesses industrializados, a gente tem que pontuar mais especificamente os alimentos que são ricos em gordura trans. Então, essa gordura trans, alguns estudos também mostram que ela passa para o leite materno e que também ela pode interferir em casais que estão tentando fazer fertilização in vitro. Então, o consumo maior de alimentos com gordura trans interfere negativamente na fertilização. Então, certamente impacta também, né, quando o casal está tentando a concepção aí de maneira natural. Então, gordura trans. Aonde que tem gordura trans, Nutri? Gordura trans tá nos sorvetes, nas bolachas recheadas, nos wafers, tudo que é crocante demais ou cremoso demais, certamente tem essa tal dessa gordura trans aí no meio. A gordura trans, pessoal, para quem não sabe exatamente o que é, ela é uma gordura feita em laboratório, então o nosso corpo não assimila, não metaboliza e não elimina. Desta maneira, ela vai ficar retida nos nossos tecidos e órgãos. E certamente não vai ser positivo, né? Então, quanto mais a gente evitar esse tipo de gordura, melhor. Outro pontuado dos alimentos industrializados que eu acho interessante a gestante cuidar são os embutidos. Os embutidos, especialmente carnes embutidas, salsichas, salames, mortadelas, etc., tem um teor muito grande de nitritos e nitratos, que a gente já sabe que são extremamente lesivos para o nosso organismo e podem ainda desenvolver a longo prazo alguns tipos de cânceres, tá? Seguindo aqui, para finalizar a questão dos alimentos que não podem ou que devem ser evitados, né? Usar essa nomenclatura melhor. A questão de carnes mal passadas. Então aí entra aquele churrasco um pouquinho mais mal passado, tem que cuidar um pouquinho. Mesmo que seja carne de gado, que muitas pessoas têm o hábito de consumir um pouquinho mais mal passadas, para gestantes é melhor evitar, pensando na questão microbiológica mesmo, de segurança alimentar, assim como comidas cruas, salmão e etc., é melhor neste momento que sejam evitadas pela gestante, tá? Pensando nessa questão de contaminação microbiológica mesmo. Tem uma dúvida?
Ai, mandou, eu não vi, gente, desculpa. Muitas dúvidas. Quantidade desses chás. Chá de fruta? É a pergunta? Tá, veio uma pergunta aqui, perguntando referente à quantidade desses chás que podem. Seriam chás de fruta, né? Os chás de frutas não acho interessante passar de 400, 500 ml ao dia. E tentar dispor ao longo do dia, ou seja, não de uma vez só. Né? Vai tomar uma xícara de manhã, uma xícara à tarde, uma xícara à noite, 500 ml ao dia, né? Uma xícara pequena, cada uma num período, seria o mais interessante. Bem, seguimos então. Agora eu vou entrar, pessoal, na questão falando sobre os minerais e vitaminas que são bem importantes nesse momento da gestação e que a gente pode conseguir através dos alimentos, mas em certos casos a gente precisa verificar se vai ser necessário uma suplementação, né? Então, muita gente sabe, a maioria dos gestantes já chega no consultório aqui para mim, sendo suplementada com ferro e ácido fólico, né? Ácido fólico todo mundo sabe que tem que usar e etc. Mas não apenas isso, tá, pessoal? Além do ferro e do ácido fólico, a gente tem que gestantes precisam prestar muita atenção com B12, vitamina B12, que é muito negligenciada, né? Zinco. Zinco tem sido muito falado agora em época de coronavírus, porque ele melhora a nossa imunidade, né? Então o zinco é de extrema importância para a gestante. Logo eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, especificamente. Cálcio, B6, B12, ômega 3, vitamina D e a colina, que também vou falar um pouquinho mais sobre ela. Então, começando aqui, ferro. Pessoal, todo mundo sabe que os alimentos são ricos em ferro, né? Então, carnes vermelhas em geral, vegetais verdes escuros, brócolis, couve, rúcula, ora para nove, são riquíssimos em ferro. Existe o ferro M e o não M. O ferro M é aquele da carne que é facilmente absorvido. O ferro não M é aquele que precisa da ajudinha da vitamina C para ser incorporado nas nossas células. Então, sempre ter alguma coisa ácida ou junto com a refeição do almoço ou logo após é muito interessante. Água com limão ou temperar a salada já com limão já é uma ótima alternativa e prática. Depois do ferro, o ácido fólico, basicamente os mesmos alimentos ricos em ferro são também ricos em ácido fólico. Então entra aí toda a gama de vegetais verdes escuros. Mas como a maioria das gestantes já são suplementadas com ácido fólico, eu não teria tanto medo nem receio de uma possível deficiência desse mineral, tá? O zinco já é um mineral que é negligenciado sim. Qual que é o problema do zinco? O ácido fólico, que a maioria dos gestantes já consomem, ele depleta o zinco, então ele faz com que o zinco não consiga ser absorvido pelas nossas células. Por isso que a gente tem que dar uma atenção especial aí para os alimentos ricos em zinco. E se a mãe, por acaso, tiver com uma dosagem lá nos exames de sangue, que seria interessante dosar zinco, muito baixa de zinco, é interessante que já seja feita a suplementação sim, tá? Desde o começo da gestação até o momento em que a mãe continuar amamentando. Então, o zinco, só para vocês terem uma noção, no último trimestre da gestação, o bebê precisaria, e ele absorve em torno de 1 grama por quilo de peso do bebê por dia da mãe. Ou seja, às vezes a mãe não está conseguindo consumir isso diariamente, né, de fonte externa aí do que ela se alimenta, mas o nenê está precisando. Então é no último trimestre de gestação que ele vai ter toda a questão da retina dele, que está muito ligada a essa questão de zinco, a questão intestinal, o crescimento do bebê também está ligado à dosagem de zinco, tá? Então, bem, seguindo aqui a questão do zinco, um dos minerais super importantes na gestação, já falei sobre ferro, ácido fólico, zinco, né? Então, o zinco é o que é mais deixado de lado, então prestar atenção, de preferência fazer dosagem, fazer exame de dosagem de zinco e, se necessário, suplementar. Melhorou, gente? Tá. Então, seguindo aqui, já falei sobre os alimentos ricos em zinco, as ostras, né? Mas
fora do nosso cotidiano, mas semente de abóbora, semente de girassol, oleaginosas de uma maneira geral, castanhas, nozes, amêndoas, as leguminosas, feijões, lentilha, etc. É muito importante, caso tenha alguma mamãe ou tentante que é vegetariana, tem que se atentar ainda mais ao zinco e à B12, tá? Nesse momento de gestação. Deixar os grãos de molho, fazer o sistema do demolho aí, ou germinação, auxilia muito, potencializa essa questão do zinco nesses alimentos, principalmente oleaginosas e leguminosas, tá? Então, depois do zinco, pessoal, a gente segue para a vitamina B12. Então, a vitamina B12 é uma vitamina muito importante, não só para quem é vegetariano, população em geral. Pego muito em consultório pessoas com uma dosagem de vitamina B12 muito baixa, e os níveis ótimos de vitamina B12, pelo menos que eu gostaria de ver nos pacientes, seria acima de 500. E já peguei pacientes em 200, 150, então valores muito baixos. Então isso vai dar uma fadiga muito grande. E no caso da gestante, essa deficiência dessa vitamina pode estar ligada à incidência de lábio leporino e espinha bífida no bebê. Então olha só que interessante. A vitamina B12, ela está em alimentos basicamente de origem animal. Então, como eu falei antes da gestante que porventura seja vegetariana, tem que cuidar com o zinco e também com a vitamina B12. Daí seria uma suplementação. Suplementação que o nutricionista geralmente indica cápsulazinhas ou sprayzinhos, mas dependendo da dosagem, se estiver muito baixa na gestante, tem que ir para intramuscular, que daí é só com orientação médica, tá? Então, B12, carnes em geral, ovos, leite, derivados do leite, mas tem que, muito individualizado isso, tá, gente? Tem que dosar, tem que ver como que tá, para ver se tem necessidade de entrar com uma suplementação, de preferência desde o início da gestação. Seguindo aqui para os nossos nutrientes, a gente vai chegar na colina. Colina talvez seja um nutriente que vocês não devem ter escutado falar muito comumente, vitamina B12, ácido fólico, ferro, é muito normal a gente escutar. Mas a colina é um princípio ativo presente nas gemas do ovo. E a colina é muito importante e especial, tanto que eu tenho indicado para as minhas gestantes, além dos vegetais verdes escuros, das castanhas, das oleaginosas, que eu já vim falando até agora, por causa desses outros nutrientes, consumir 2 ovos por dia, pelo menos, diariamente, por causa dessa questão da colina, tá? A colina tá ligada à questão deixa eu reformular. Mulheres que consomem colina, né, numa quantidade boa, significativa, elas têm uma diminuição bem significativa em bebês que podem vir a nascer com defeitos do tubo neural. Então, olha só que interessante, né? Outra coisa muito interessante é que a colina protege o fígado da mamãe também, além de impactar positivamente na saúde do bebê. A colina também está ligada, assim como o ômega 3, na questão do QI do bebê e na formação toda desse sistema também neurológico. Então, outra coisa que eu achei muito interessante é que o cortisol, a colina, ela melhora os nossos níveis de cortisol. Então, o cortisol é um hormônio que, quando está muito alto, a gestante, se tiver níveis de cortisol muito alto, o bebezinho dela vai ter uma predisposição muito maior a desenvolver obesidade e doenças como diabetes. E a colina entra nessa brincadeira aí como uma reguladora do cortisol da mãe, que o cortisol se eleva quando a gente está estressado. E às vezes é muito complicado a gente deixar de ser estressada, né? Ainda mais gestante, que tem a cabeça, né, com um turbilhão de pensamentos e muitas vezes acaba se estressando. Então a colina já ajuda a modular essa questão do cortisol e além desses outros benefícios. Então, 2 ovos por dia, mas é na gema só que tem a colina, tá? Quem é intolerante a ovos consome o quê? Quem é intolerante a ovos, na verdade, a intolerância é a albumina, né? Que é a proteína do ovo, que é a parte branca. Então, posso estar errada, tá? Mas geralmente essa questão da gema não há a alergia nem intolerância. Mas caso seja de fato
tem que procurar um profissional para fazer a suplementação específica da colina em si, tá? Essa foi uma perguntinha que veio. Vocês querem que eu pergunte? O som tá bom? Tudo certo? Tá, agora tá? Tá. Então, gente, além disso, eu preciso falar do cortisol para gestante. Como eu falei, pode impactar negativamente para o bebê. Então, além da colina, a gestante também pensar no gerenciamento aí do estresse, tá? Porque se manter níveis muito prolongados de cortisol alto não é benéfico. Então, talvez uma meditação, um yoga, uma respiração, para ajudar a melhorar, a regular esses níveis de cortisol, se estiver muito estressada, né? Então, seguindo aqui, depois da colina, vou citar para vocês a vitamina D. Vitamina D também já é super famosa, já é considerada um hormônio, também ficou em evidência agora com o coronavírus, porque ela está ligada à nossa imunidade. E, de fato, ela é muito importante. Nessa questão da gestação, gestantes que têm uma dosagem muito baixa de vitamina D têm uma predisposição maior a desenvolver pré-eclâmpsia e diabetes gestacional. Então, é muito importante dosar vitamina D, se tiver baixa, suplementar. A gente sabe que a vitamina D é a vitamina do sol, né? Trocando em miúdos, a gente fala assim. Então, quem não consegue pegar essa incidência solar, que o ideal seria num horário de sol mais a pino, mais quentinho mesmo, não no rosto, né? Pegar nos braços, nas pernas, assim, pelo menos 15 minutos diário, fazer a suplementação. E, assim, níveis de vitamina D ótimos, em torno de 50, 60, lá nos exames, que certamente os médicos todos pedem esse tipo de exame. Outra coisa interessante também sobre a vitamina D é que mães que têm níveis ótimos da vitamina D geram bebês com menor incidência de alergias, porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas com alergias alimentares, né? E tudo isso talvez já foi programado na gestação dos nossos pais. Então, é muito importante tudo que a mamãe vai colocar para dentro nesse momento da gestação. Ômega 3 é outro nutriente que eu vejo que hoje em dia ele já está sendo mais falado, já está sendo mais indicado, as gestantes já estão mais ligadas e consumindo, já suplementando com ele. O ômega 3 eu indicaria assim, ó, desde o começo da gestação até o último momento da amamentação, a gestante está consumindo. Ele é muito importante, como eu falei antes, assim como a colina, ele está ligado ao QI do bebê, a questão do desenvolvimento de todo o sistema nervoso do bebezinho. Então, a gente diz que nos primeiros 1000 dias do bebê, que está ali desde o momento da concepção até que entra nos primeiros anos ali de vida dele, é muito importante ter esse nutriente, que é o ômega 3, tá? Outra coisa interessante que o ômega 3 também traz de benéfico, gente, é que diminui a depressão pós-parto para a mãe, não só para o bebê, ele tem efeito positivo. Também reduz a incidência de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e de parto prematuro. Alimentos ricos em ômega 3. Claro, não necessariamente não é preciso, de fato, a suplementação. Mas como na nossa alimentação aqui da nossa região a gente tem alimentos com pouca quantidade de ômega 3, é melhor sim que seja feita a suplementação. Então, alimentos que são ricos em ômega 3 são frutos do mar, basicamente. Então, peixes de água salgada, atum, cavala, sardinha, salmão. Só que a gente tem que cuidar também que esses mesmos peixes que são ricos em ômega 3 são ricos também em mercúrio, que é um metal pesado. Então, até quando a gente vai indicar uma suplementação, a gente indica para que compre uma marca de ômega 3 que seja livre de mercúrio. Então, tem que ser feita essa verificação, que é muito importante. Para quem é vegetariano ou não, quem quer trazer mais ômega 3 para o dia a dia de uma maneira mais fácil, semente de linhaça e semente de chia, tá? São riquíssimos em ômega 3, então a gente pode adaptar essas sementes num bolo, no iogurte, num suco, fazer farinha ou usar o óleo de linhaça ou de chia para cocção dos alimentos mesmo, é outra alternativa saudável. Tem óleos para comprar geralmente em casas de produtos naturais, esses alimentos. E, por fim, a questão da suplementação, fechando aqui, é muito interessante, a partir da 35ª semana até o momento que a gestante está amamentando,
pensar numa suplementação com probióticos, tá? Então a gente sabe que o nosso microbioma é imenso. Nós temos bactérias na nossa pele, na nossa narina, no nosso intestino, então são trilhões. Tem mais células, tem mais micro-organismos do que células basicamente no nosso corpo. Então elas podem ser tanto para o bem quanto para o nosso mal. Então a gente não tem que tentar manter elas num equilíbrio legal, que nos traga sempre o bem. Então, os lactobacilos, uma suplementação com esses lactobacilos no último trimestre aí da mamãe, ajuda também ao bebê a nascer com peso bom, a diminuir parto prematuro, também diminui a incidência de depressão pós-parto. Para a mãe também é benéfico, não só para o bebê, né? A gente tem que pensar no todo. Então, uma suplementação, procura nutricionista, conversa sobre essa possibilidade de ter um probiótico aí inserido, que vai ser muito interessante. Gente, e uma coisa aqui que eu preciso dizer que eu achei muito interessante, não é precisa triturar a chia ou a linhaça? Sim. Ou tritura e faz farinha, ou deixa ela hidratar. Quando a gente deixa hidratando, 6 a 8 horas, ela forma um gel. Aí assim se rompe aquela primeira camadinha dela e a gente consegue metabolizar, tá? Esse gelzinho, daí a gente já consegue, o nosso organismo consegue quebrar em micropartículas e tem acesso ao ômega, ou fazer farinha. Então tem duas opções, ou fazer a farinha da linhaça ou da chia, ou hidratar elas por 6 a 8 horas. São essas perguntas? Tchau. Voltando a falar aqui, eu tinha comentado sobre um estudo que ele não é tão recente, mas eu achei interessante trazer para as mamães, que um estudo foi feito com mães que consumiam diariamente chocolate 70% cacau e outras que não consumiam. E o impacto foi que mamães que consumiam de 20 a 30 gramas de chocolate 70% cacau durante a gestação diminuíram significativamente a pré-eclâmpsia e também tiveram bebês com um temperamento melhor. Eu até achei engraçado que no estudo citava que os bebês eram mais felizes, ou seja, mais calmos, não eram tão chorões. Desta maneira, o chocolate 70% cacau, ele entra de uma maneira quase uma indicação, né, para a mamãe ter, ou seja, é importante que também consuma. Pelos benefícios do cacau, a gente já sabe, né, que o cacau é um alimento muito completo, ele é rico em polifenóis, que previnem várias doenças, inclusive, e também por ser rico em magnésio. Mas, claro, né, a gente tem que se atentar à questão de ser 70% cacau e também comprar de uma marca confiável, né? Isso é muito importante. Outra coisa que também a gente precisa cuidar durante a gestação. Então, a gestação, para qualquer glândula do nosso corpo, mas em especial para a nossa tireoide, ela é quase como um teste de estresse. Então, muitas mamães, durante a gestação, desenvolvem uma disfunção tireoidiana. Acabam desenvolvendo um hipotireoidismo ou algo assim, neste momento da gestação. Então, é muito interessante que seja cuidada essa questão da tireoide. Então, minha dica alimentar, que o selênio é um é um mineral que está totalmente ligado nessa questão do tireoide, porque ele ajuda a converter o T3 em T4, que são os outros hormônios aí que a nossa tireoide produz. Então, selênio a gente encontra em castanha do Pará. Então, eu indicaria pelo menos 2 castanhas do Pará diariamente para a gestante, tá? Como se fosse um remedinho mesmo, pensando uma prevenção a qualquer disfunção tireoidiana que a mamãe possa vir a estar desenvolvendo. Castanha do Pará especificamente, tá, pessoal? A de caju não tem essa dosagem tão grande de selênio. Então, 2 castanhas por dia, do começo ao final da gestação, seria ótimo. Outra coisa também, para alimentar, digamos assim, a nossa tireoide, é o iodo. Então, sempre comprar sal iodado e, como a gente em tese não deveria usar tanto sal na nossa alimentação, uma dica é as algas marinhas, tá? Alga marinha. Então, a clorela ou espirulina, que é muito famosa, elas são algas de água doce. Não tem essa questão do iodo, tá? Não são importantes pra tireoide. Então, sabe aquela alga que envolve lá a comidinha japonesa? Alga nori? Ela é interessante, vocês podem comprar
e colocar em cima da salada ou no meio da comida ao meio-dia. É uma maneira de estar consumindo mais iodo, estimulando mais a função da tireoide de vocês durante a gestação. Veio uma perguntinha aqui em relação ao chimarrão. O chimarrão é uma planta, né? O chimarrão, o Ilex paraguaniensis, né? Que é o mate, ele é uma planta. Então, usar também com parcimônia, tá? Não indicaria muito durante a gestação, não. Se tiver com muita vontade de consumir 1, 2 cuias, mas tentar não ser diariamente. Eu, particularmente, peço para evitar ao máximo, tá? Então, gente, terminando aqui a questão da tireoide, então as dicas aí das algas, do selênio. E vamos entrar aqui na questão dos sabores e da amamentação rapidinho, porque não sei quanto que eu tenho ainda de tempo. Então, uma coisa muito, muito, muito importante, mamães e tentantes, tudo que vocês comerem agora, já mostrei, né, que vai impactar de uma maneira positiva ou não, tanto dos xenobióticos, tanto dos minerais que são de extrema importância nesse momento. Mas também vai interferir no paladar do bebezinho de vocês. Ou seja, tudo que vocês consomem hoje, de alguma maneira chega para o bebê de vocês através do líquido amniótico. E assim eles deglutem e já vão sentindo os sabores desde a barriga de vocês. Então, é nesse momento em que você ainda está gestando o seu bebezinho, que é o momento de você comer bastante coisas, vegetais, frutas, e trazer muito o sabor amargo e ácido para o dia a dia de vocês. Por quê? Pensem comigo, gostar de coisa doce e gostar de coisa salgada é fácil. Eu, particularmente, nunca peguei ninguém em consultório que me disse: eu não gosto de comer doce. Eu não como doce, Deus me livre, não coloca no meu prato que eu não como. Agora, quem não come coisa amarga, por exemplo, rúcula, Deus me livre, são inúmeros. Quem não gosta de coisa ácida, são inúmeros. Então, trabalhem mais e estimulem o consumo, consumam mais alimentos amargos, ácidos, adstringentes ou picantes nesse momento da gestação, que em tese vai ser muito mais fácil a aceitação do bebezinho de vocês quando eles estiverem entrando na introdução alimentar, tá? Porque em tese eles já vão estar acostumados com aquele sabor. Que mais? Entrando aqui na questão então da amamentação, durante a amamentação, claro, qualquer tipo de medicamento tem que ser sobre supervisão médica, não tem que, enquanto a mamãe está amamentando, tem que ser feita supervisão médica do uso de qualquer medicamento. Bebida alcoólica não é indicada. Gente, até os agrotóxicos, infelizmente, passam pro leite materno, então tem que continuar com esse cuidado, se possível, da higienização com bicarbonato ou de optar pelos orgânicos. E que mais que eu ia falar? E bebida alcoólica eu já falei que não pode, né? A cafeína, ela é estimulante, então assim, ela vai passar pro leite da mamãe, ela vai fazer com que o teu bebê fique mais irritadiço. Então, é melhor que seja evitado. Fora isso, não há estudos com embasamento científico suficiente para dizer que consumir coisas ácidas vai impactar diretamente, vai fazer com que o seu bebê tenha ou não diarreia, né? Ou que ele tenha ou não cólica. Não tem estudos que comprovem, que corroborem essa informação. O que se sabe é que alimentos como alho e cebola, eles mudam o sabor do leite da mãe. Ou seja, o que pode fazer, eles vão deixar um sabor mais intenso, de gosto de cebola e alho mesmo, vai mudar. E o bebê pode rejeitar o peito, rejeitar o leite por causa dessa mudança do sabor, tá? Se a mãe consumiu por acaso uma comida com bastante alho, cebola e etc. Mas não que seja proibido durante a amamentação. Então, ficaria, sim, proibido bebidas alcoólicas e o consumo de remédios sem supervisão médica. Cautela no consumo da cafeína e, se consumir coisas com bastante alho e cebola, pode ser que o bebê possa renegar. Fora isso, tudo que a mãe consumiu com constância durante a gestação, pode continuar consumindo durante a amamentação. Não há nenhuma contraindicação dentro disso. Agora, vou para as
para as perguntinhas, que eu já tenho algumas aqui, tá? Bem, a primeira pergunta, que é super básica: preciso comer por 2? Não. A gestante precisa de um aporte de nutrientes maior, significativamente, que foram esses que eu falei: zinco, B12, ferro, ômega 3. E caloricamente falando, o aporte seria de em torno de 300 a 400 calorias por dia, enquanto gestante. Então não é comer por 2, senão ia ser um aporte de 2.000 calorias a mais, basicamente. Então é um plus, com certeza, de calorias, mas mais ainda focado nos nutrientes, tá? Na qualidade alimentar e não na quantidade. Comida japonesa. Bem, já expliquei a questão da comida japonesa, só se não tiver o salmão cru, né? Por causa da questão da contaminação aí microbiológica. E deixa eu ver qual outra perguntinha. Preciso deixar de comer algo definitivo na gestação, ou tudo liberado? Nenhum nem outro, né? Tem que ter alguns com cautela, como é o que eu falei da cafeína, dos chás, açúcar, gordura trans, com bastante cautela, de preferência evitar. Tudo liberado, né, usando esses com parcimônia. Se eu comer como no meu dia a dia, antes de ser gestante, meu bebê vai receber tudo o que necessita da mesma forma, ou eu preciso fazer alguma suplementação? Tem que verificar, fazer exames, avaliar. Dependendo da situação desses exames, desses minerais e vitaminas, pode ser necessária a suplementação, sim. E posso comer comidas apimentadas ou com condimentos muito fortes. Então, se forem condimentos, temperos naturais, ok. Se faz bem para a mãe, ok. Agora, se forem temperos industrializados, já não é tão indicado. Uma coisa que me passou sem eu falar, mas eu acho interessante falar, é que tudo que faz mal para a mãe a nível digestivo pode vir a causar também esse mal-estar no bebê durante a amamentação, né? Então, se a mãe tem desconforto quando come leite, não tem intolerância, mas tem desconforto quando come leite, não é celíaca, mas tem um desconforto quando consome glúten, é melhor que evite na gestação e também na amamentação, tá? Porque isso pode, quando a gente tem uma reação alérgica por algum alimento, a gente eleva os nossos valores de IgG. E antes do parto, né, isso daí é interessante que corte definitivamente, pelo menos 45 dias antes do parto, qualquer alimento alérgeno aí que possa causar essa reação alérgica na mãe, para que não impacte de maneira negativa nas futuras alergias que o bebê pode ter. Então, assim, consumir eventualmente, ok, mas nos últimos um mês, 45 dias antes do parto, é melhor que cesse esse consumo. E também, durante a amamentação, ele pode sim, esse alimento que faz mal para a mãe também pode fazer mal para o bebezinho. Mais alguma outra dúvida? Então era isso. Gente, agradeço muito a atenção de todos vocês, espero ter ajudado de alguma forma. E semana que vem a gente tem mais uma live na terça-feira. De quem? Pediatra? Com o pediatra, vai estar falando sobre o quê? Falando sobre amamentação, e a gente espera todos vocês aí novamente na próxima terça-feira aqui no Instagram da Unimed. E fica aberto, lembrem que tem a tabelinha da sazonalidade dos alimentos disponível na bio do Instagram aqui da Unimed, e também o link para direcionar para o site da Anvisa com os alimentos que são mais ricos em agrotóxicos, para vocês evitarem. Qualquer dúvida a gente continua à disposição também aqui. Até mais!